Olá, eu sou Luiz Otávio Siqueira do canal Fisiologia 3D. Sejam bem-vindos ao vídeo de estudo de caso clínico. Vamos ler um caso clínico. A senhora LCSC de 70 anos de idade, após sentir fortes dores peitorais, foi levada ao pronto-socorro pelos seus filhos. No hospital foi constatado que a senhora sofrera um infarto do miocárdio. Após algumas semanas, essa senhora voltou ao hospital relatando uma forte dor de início súbito em seu membro inferior direito. O plantonista observou que a perna da paciente estava pálida e fria, do joelho para baixo. Além disso, ele não conseguia sentir as pulsações das artérias poplítea e dorsal do pé. Contudo, palpava-se uma boa pulsação femoral na região inguinal. Durante a anamnese, a senhora relatou que o médico anterior havia receitado AAS, ácido acetilsalicílico, para afinar o sangue porque os exames mostraram a formação de um coágulo de sangue no interior de seu coração. Os médicos estavam preocupados com o possível fato de uma parte desse coágulo ter se destacado e ir para outras partes do corpo. Como o coágulo mostrado no exame poderia ter causado sintomas na perna da paciente? Descreva simplificadamente o trajeto do coágulo do coração até a perna. Em qual lado do coração o coágulo do sangue previamente diagnosticado provavelmente foi encontrado? Alguns remédios são utilizados na prática médica para afinar o sangue. Explique o que é afinar o sangue e uma forma que o AAS provoca este efeito. Bom, pessoal, como sempre, vamos extrair as principais informações do caso clínico. O caso relata uma mulher de 65 anos que passou por um infarto do miocárdio, com dor de início súbito no membro inferior direito, a perna pálida e fria do joelho para baixo, a ausência de pulsação na artéria poplítea. A artéria femoral na porção inguinal estava com pulsação normal e a paciente afirma tomar remédios para afinar o sangue. E um infarto provocou um coágulo no coração. Vamos ver então o que nós podemos extrair a partir das principais informações. Infarto do miocárdio. Já vimos que o infarto seria o bloqueio do fluxo sanguíneo através das coronárias. Este bloqueio é facilitado com a presença de uma placa de ateroma que vai alojar entre o espaço da túnica interna e a túnica média das artérias. Esta placa vai crescendo gradativamente e formando uma lesão no interior do vaso sanguíneo. Esta lesão propicia um ambiente favorável para a formação de um coágulo no interior do vaso sanguíneo. Este coágulo é um trombo e a partir do momento que a lesão formada pela placa de ateroma associada ao trombo obstrui totalmente a luz do vaso, isso é um quadro de infarto. Nesta condição, vai interromper totalmente o fluxo de oxigênio e também de nutrientes para os tecidos. Vamos olhar agora nessa figura e supomos que o infarto ocorreu nesta região do coração. Assim, gente, este trombo associado com a placa de ateroma interrompeu o fluxo sanguíneo desse ponto exatamente para baixo. Perceba o que vai acontecer. Nas regiões adjacentes e inferior à região do infarto, o tecido foi necrosado. Essa necrose é a morte celular que ocorreu por causa da falta de oxigênio e o aporte de nutrientes. O infarto pode ser classificado em dois tipos. O infarto do tipo transmural, onde envolve toda a espessura do miocárdio, a lesão, a morte celular, ou também pode ser do tipo subendocárdico. Neste caso, o infarto necrosa somente uma parte da espessura do miocárdio. O miocárdio é o músculo do coração. E veja que alguns fatores podem aumentar o risco de infarto, tais como a obesidade, o tabagismo,
o sedentarismo e a alimentação, principalmente para aqueles pacientes que fazem o uso de muitos carboidratos e também gorduras em sua alimentação. A trombose, como nós vimos, é uma desregulação da hemostasia normal. Num caso de trombose, ocorrerá a formação de um coágulo sanguíneo no interior do vaso não transeccionado. Veja que as principais causas de trombose são a lesão endotelial, um fluxo sanguíneo anormal, mas sendo que um fluxo sanguíneo diminuto e mais lentificado, e também a hipercoagulabilidade. Isso significa a facilidade de formação de coágulos no interior dos vasos sanguíneos. Vamos ver um pouquinho o circuito sanguíneo, isso para entender como que o coágulo pode ser transportado através da corrente sanguínea. Esta animação mostra na parte superior os pulmões, na parte inferior está representado o corpo com todas as células e na região central o coração. Vamos começar o fluxo sanguíneo considerando a saída do sangue do corpo e o fluxo desse sangue até chegar no coração. No coração, o sangue rico em CO2 vai chegar no átrio direito por meio de duas veias, a veia cava superior e a veia cava inferior. Do átrio direito, uma câmara cardíaca, o sangue vai ser conduzido para uma outra câmara cardíaca, que seria o ventrículo direito. Veja que, do ventrículo direito, o sangue ainda rico em dióxido de carbono sai do coração por meio da artéria pulmonar. Da artéria pulmonar, o sangue ganha os pulmões. No pulmão, o que vai acontecer? A hematose, ou seja, a troca de gases respiratórios. Assim, durante o processo de expiração, vai ser retirado o excesso de CO2 do interior dos pulmões e, por meio da inspiração, será conduzido o oxigênio da atmosfera para os pulmões. Nos pulmões, o oxigênio alcança os alvéolos pulmonares, dos alvéolos pulmonares por meio da difusão, o oxigênio sai dos pulmões e ganha a corrente sanguínea. Na corrente sanguínea já vimos que o oxigênio vai combinar com a hemoglobina contida no interior das hemácias. Assim, o sangue vai ser agora rico em O2. Veja que o sangue rico em O2 retorna para o coração. Mas, antes de falar disso, perceba o seguinte: há um circuito sanguíneo onde o sangue sai do coração, vai para o pulmão e retorna para o coração. Este circuito sanguíneo recebe o nome de pequena circulação ou circulação pulmonar. O que acontece? Do coração, o sangue rico em CO2 é direcionado para os pulmões. Nos pulmões ocorrerá hematose, trocas gasosas. Agora, o sangue rico em oxigênio retorna para o coração. Esta é a pequena circulação ou a circulação pulmonar. Vejamos agora, então. Vamos ver que, após o sangue ser abastecido com oxigênio, este sangue retorna ao coração. Retorna numa câmara cardíaca chamada de átrio esquerdo. E quem conduz o sangue é um conjunto de 4 veias pulmonares. Do átrio esquerdo, o sangue é conduzido para uma outra câmara cardíaca chamada de ventrículo esquerdo. Do ventrículo esquerdo, perceba, existe uma artéria extremamente calibrosa, a artéria mais calibrosa do nosso corpo, chamada de artéria aorta. Esta artéria aorta tem como finalidade conduzir o sangue para todo o organismo. Esta circulação, veja só, está conduzindo apenas sangue rico em oxigênio. E esta circulação recebe o nome de grande circulação ou circulação sistêmica.
A circulação sistêmica, o sangue parte do coração, sangue rico em oxigênio. Este oxigênio é conduzido para todas as células do corpo, ou as células utilizam o oxigênio e liberam o CO2. Este CO2 agora retorna para o coração. Esta é a grande circulação. Então veja bem, baseado no que nós aprendemos agora a respeito de pequena e grande circulação, dá para entender que o coágulo na artéria poplítea estava alojado no ventrículo esquerdo do coração. Isso porque do ventrículo esquerdo o sangue é conduzido para todas as células do corpo. Então, a formação do trombo ocorreu no ventrículo esquerdo. Parte desse trombo destacou. Já aprendemos que quando ocorre a quebra do trombo, isso forma um êmbolo. E este êmbolo pode ser direcionado pela corrente sanguínea e no caso do nosso estudo, este êmbolo obstruiu o fluxo sanguíneo na artéria poplítea. A artéria poplítea é este segmento arterial que fica localizado posteriormente na região do joelho. Por isso, a paciente apresentou os sintomas relatados no caso clínico: não pulsação na região da artéria poplítea e a parte inferior em relação à artéria poplítea estava mais fria. Já a região inguinal apresentou a pulsação, uma vez que o fluxo sanguíneo nessa região estava normalizado. E por fim, vamos falar a respeito do tal afinar o sangue. Já aprendemos que a enzima ciclooxigenase tem como função converter o ácido araquidônico em prostaglandinas. As prostaglandinas, por sua vez, vão participar da ativação plaquetária, como, por exemplo, a liberação de produtos contidos no interior das vesículas da plaqueta, como o tromboxano A2, além de ADP e também histamina. O que vai acontecer? A ativação plaquetária com a liberação do tromboxano A2 facilita a agregação plaquetária. Por sua vez, a agregação plaquetária auxilia na formação de um coágulo sanguíneo. Vimos na aula de aspirina que o AAS, ou a aspirina, tem como função bloquear a liberação do tromboxano A2, ou seja, inibe a ativação plaquetária, consequentemente vai inibir a agregação plaquetária, e este efeito da inibição da agregação plaquetária faz com que a formação do coágulo sanguíneo seja reduzido. Esta é a função da aspirina, reduzir a agregação plaquetária para dificultar a formação de um coágulo sanguíneo. Pessoal, a respeito do caso clínico, era isso que eu gostaria de falar para vocês. Eu espero que vocês tenham conseguido compreender o caso e compreender também a elucidação desse caso clínico. Lembrando que a maioria das informações presentes nesse caso nós já discutimos em videoaulas anteriores dessa playlist. Pessoal, por enquanto era isso. Se você chegou até aqui, deixa um like para mim. Se não for inscrito, se inscreva no canal e muito obrigado por assistir o meu vídeo. Aguardo vocês em breve.